Paz e bem para você. Eu queria pensar com vocês um pouco sobre o Evangelho de Mateus 25, 31 a 46. Aquele que fala da última vinda de Cristo no fim dos tempos. Nele está escrito: Vinde benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em sua casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim, eu estava na prisão e fostes me visitar. Esse texto é ricamente coroado na devoção franciscana das 7 alegrias de Maria, que vamos aprofundá-las, conhecendo um pouco mais sobre Maria nos Evangelhos. Partindo desse princípio, vamos refletir o seguinte. Esse texto mostra que o julgamento da pessoa não é por realizar ações excepcionais, como está em Mateus, quando dizem: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome nós não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: não vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Perceba que o julgamento não é por realizar ações excepcionais, hoje por demônios, milagres, mas o julgamento é por não realizar ações concretas de fé. A fé deve ser convertida em obras de misericórdia, porque a fé sem obras, como diz Tiago, é morta. Para São Paulo, o que tem valor é a fé que atua mediante o amor. E a regra de vida da UFS registra esse amor que se faz necessário passar do Evangelho à vida e da vida ao Evangelho. Não pode existir um cristão que ame a Deus e não seja misericordioso. Sejam misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso, diz o Evangelho de Lucas. Assim, diante de Jesus misericordioso, temos que encarar 3 dimensões da vida pessoal, eclesial e social. Essas dimensões, onde as obras de misericórdia, praticadas em relação aos mais pequeninos, serão decisivas para a nossa permanência diante dele, de Jesus e de Maria, que, de acordo com o livro 1 Reis, fala que a rainha é aquela que está sentada à direita do rei, e Maria é coroada na Bíblia, no Apocalipse, e Jesus é o rei desde o seu nascimento. Para São João, lá no capítulo 2, a Virgem Maria sinaliza nas bodas de Caná a escassez da vida na falta de vinho e intercede a Jesus para que ele transforme a água, que é o símbolo do caos, do vazio, em vinho, alegria. A Virgem Maria gerou Deus na carne, não a carne de Deus. É dela que Jesus tem um corpo sagrado. É nela que o Verbo se fez carne. Segundo São Mateus, ela é a mãe de Deus conosco, o Emmanuel, que na encarnação assumiu a humildade da condição humana para elevar cada pessoa à filiação divina. O Filho de Deus se torna homem ao lado dos pobres, dos que estão à margem do caminho. Este mistério fez a alma de Maria glorificar ao Senhor e o seu espírito se alegrar em Deus, o Salvador, como ela cantou no Magnífica. Por esse motivo, os franciscanos piedosos celebram a coroação de Nossa Senhora. Essa piedade com a teologia
convertem esse patrimônio de fé na prática devocional mariana, que ficou caracterizada como as alegrias de Maria ou a coroação franciscana. Essa devoção mariana reflete a encarnação do Deus amor e misericordioso, que nos pede para alimentar os famintos e sedentos, vestir quem está nu, a visitar os presos e a levar os caídos. E São Francisco mostra-nos esse Deus encarnado a partir das marcas da paixão em seu corpo, do presépio onde nasceu Jesus, da cruz dos pobres excluídos e do pão e vinho na partilha de uma vida em fraternidade. Na fraternidade franciscana, permanecem de pé a Mãe de Jesus, os anjos, os santos e os pobres esquecidos. Mas todos estes são lembrados na oração mística de São Francisco. Segundo Tomás de Celano, o santo não era apenas alguém que ora, mas a própria oração. Sua devoção à Mãe de Jesus é muito profunda. Ele a chamava de sua advogada. Nela, dizia São Francisco, está toda a plenitude da graça. Significa dizer que Maria está no estado de graça completo, pleno, integral, da perfeição divina, no tempo pleno de Deus. São Paulo diz, na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de uma mulher. Nota-se aí que neste tempo pleno já estão presentes o Filho de Deus, Jesus, e a mulher que é Maria, sua mãe. Sua maternidade é única, cumprindo-se na plenitude dos tempos, no eterno, na perfeição, quando nasceu dela o Filho de Deus, como lembra o Papa Francisco. Jesus é o fruto bendito do ventre de Maria. É por isso que Isabel não fala, bendito é o fruto no teu ventre, mas bendito é o fruto do teu ventre. Porque não pode a árvore má dar frutos bons. Para dar o fruto bendito, a árvore tem que ser bendita. Mas essa devoção como surgiu? A devoção mariana das 7 alegrias de Maria surgiu como? Naquele tempo de 1442, na época de São Bernardino de Siena, um frade franciscano, se espalhou a notícia de uma aparição da Virgem Maria a um noviço franciscano que desde criança tinha a prática de oferecer-lhe rosas, uma coroa de rosas. Quando esse garoto ingressou na ordem franciscana dos frades menores, estava muito angustiado por não poder seguir esse seu ritual de oferecer flores à Santíssima Virgem. Sua angústia chegou a tal ponto que decidiu desistir da vocação de ser frade. Mas a Virgem apareceu para ele para consolá-lo. E lhe indicou outra oferenda diária que lhe seria mais agradável. Ela sugeriu que tecesse uma coroa de flores espirituais para ofertá-la com 7 dezenas de Ave-Marias intercaladas com a meditação das 7 alegrias, esses mistérios que ela experimentou no decorrer dos seus 72 anos de vida. Neste mundo, segundo a antiga tradição, Maria viveu exatamente esses 72 anos, até ser coroada plenamente de corpo e alma no céu. Por isso, para completar 72 Ave-Marias, rezam 2 Ave-Marias antes de iniciar esses mistérios. Mas, biblicamente, os números 70 ou 72 podem ter o mesmo significado. Moisés escolhe 70 ou 72 homens para ajudá-lo. Lucas cita 72 discípulos enviados por Jesus. Outros falam 70. A tradução da Bíblia hebraica para o grego foi feito por 70 escribas, ou 72, que é o correto.
escribas, por isso a conhecida Bíblia dos 70. A coroa franciscana compõe-se de 7 mistérios, cada um deles com um Pai Nosso, 10 Ave Marias e um Glória ao Pai, em honra das 7 alegrias de Maria, consubstanciadas nos seguintes mistérios. Primeiro, que vai da primeira alegria, Anunciação do anjo do Senhor. É o vinde bendito de meu Pai, em Mateus 25, 34. Em Maria, é a alegria de Maria a ouvir do arcanjo São Miguel que ela é escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador. Como Maria disse diante do anjo do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra, São Francisco diz, Senhor, que queres que eu faça? Devemos fazer como eles, colocarmos a serviço do Senhor no anúncio do seu projeto de amor e desprendimento. Segunda alegria, a visitação de Maria à sua prima Isabel. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Mateus 25, 36. Em Maria, é a alegria de visitar Isabel e ser saudada como a mãe de Deus, ou Senhor. Kyrios, em grego, que significa Senhor, é sinônimo de Deus. Quando Maria soube, através do anjo, que Isabel, idosa e estéril, estava grávida, entendeu um apelo para visitá-la e servi-la. Para alguns, a esterilidade era doença ou castigo divino, isso no Antigo Testamento. E Isabel, ao receber Maria, que a levou Jesus em seu ventre, recebeu a santificação de Jesus, sacerdote, a libertação desta mentalidade que a aprisionava. Como Maria canta alegremente, o Senhor olhou para a humildade de sua serva. São Francisco diz, Senhor, quem sois vós e quem sou eu? Vós, o Altíssimo Senhor do céu e da terra, e eu, o miserável terra. Vosso ínfimo servo. Devemos fazer como eles, reconhecer humildemente nossa condição, mas estarmos dispostos a visitar e a servir ao próximo em todos os seus tipos de prisão. Terceira alegria, o nascimento de Jesus em Belém. Eu estava nu e me vesti. Mateus 25, 36. Em Maria, é a alegria de ver no estábulo de Belém o seu Filho Divino nascer, mesmo sem estruturas. Como Maria deu à luz ao seu Filho Jesus, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles, São Francisco preparou um presépio vivo para Jesus nascer. Disse São Francisco, gostaria de lembrar aquele menino que nasceu em Belém e de alguma forma ver com os olhos do corpo as dificuldades que enfrentou devido à falta das coisas necessárias para um recém-nascido. Como ele foi deitado em uma manjedoura e como ele ficou no feno entre o boi e o jumento. Devemos fazer como eles, preparar um lugar em nossa vida para Jesus nascer e sermos empáticos com o sofrimento de crianças que nascem e vivem sem as mínimas condições necessárias para isso. É preciso vestir e cuidar dos menores necessitados. Quarta alegria, a adoração dos reis magos. Eu era um estrangeiro e me recebestes em tua casa. Mateus 25, 38. Em Maria, é a alegria de ver seu filho adorado pelos magos, que o reconheceram como rei, presenteando com ouro, como Deus, oferecendo incenso, e como um ser humano, com a mirra. Como Maria recebeu os reis estrangeiros que adoravam o menino Jesus em Belém, São Francisco adora Jesus em todo lugar, a partir da cruz. Porque foi pela Santa Cruz que Jesus remiu o mundo, diz São Francisco. E em devoção,
São Francisco dizia, os frades na época, que São Francisco beijava com muita ternura a imagem do menino Jesus e balbuciava doces palavras como uma criancinha. Devemos fazer como eles, prestar nossa adoração ao menino Jesus, que é o nosso menino mesmo, ontem, hoje e sempre, e eternamente, em nossa vida a partir de atitudes concretas de misericórdia, e acolher as pessoas que pensam e vivem diferente de nós, os estrangeiros. Quinta alegria, encontro de Jesus no templo. Eu estava doente e cuidaste de mim. Mateus 5,36. É no templo que Jesus cuida e cura diversos doentes. Em Maria, é a alegria de contemplar Jesus cuidando do ofício de seu Pai no templo. Como Maria se alegrou por encontrar seu filho na igreja, cuidando das coisas do seu Pai, curando doentes, São Francisco vê a igreja em ruínas e procura cuidar dela e reconstruí-la. E diz: comecemos, irmãos, a servir ao Senhor Deus, porque até agora pouco ou nada fizemos. Devemos fazer com eles. Cuidar dos irmãos doentes de casa, da fraternidade, comunidade, e procurar ajudá-los a construir suas vidas, cuidar do que é mais sagrado, a vida deles. Sexta alegria, jubilosa ressurreição do Salvador. Eu estava com fome e me destes de comer, com sede e me destes de beber. Mateus 25:35. Em Maria é a alegria de vivenciar o seu Filho ressuscitado num corpo glorioso. Diz Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Está no Evangelho de São João. Como Maria se alegrou ao ver seu Filho divino ressuscitado e glorioso, São Francisco proclama o novo dia com o Cântico das Criaturas. E este canto das criaturas, ou o canto do Irmão Sol, glorificando a Jesus por todas as suas criaturas, e diz: louvai e bendizei ao meu Senhor, e rendei-lhe graças, e serviu com grande humildade. E mostra, São Francisco, Jesus ressuscitado em seu corpo, nas impressões das chagas, e acolhida aos leprosos. Devemos fazer como ele, mostrar concretamente Jesus vivo em nossas palavras e ações, dando pão a quem tem fome e água a quem tem sede. Sétima alegria, a elevação e coroação de Maria no céu. Todas as vezes que fizestes isto a um dos menores, meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Isto está em Mateus 25:40. É sentir-se levantado por Deus para erguer os caídos com as obras de misericórdia. Em Maria é a alegria de viver e morrer santamente, e ser levada e coroada no céu, porque como Maria se alegrou ao ser elevada plenamente para junto do seu Filho e ser coroada no céu, São Francisco saúda Maria dizendo: Ave, Senhora Rainha Santa, Santa Maria, Mãe de Deus, Virgem feita Igreja, e que do céu foste escolhida pelo Santíssimo Pai, a quem ele consagrou com seu Santíssimo e dileto Filho e com o Espírito Santo Paráclito. Devemos fazer como eles, proclamar Maria como bem-aventurada, elevar e coroar a Mãe de Deus com a mais digna honra que seu Filho aceita, que é elevar os irmãos menores e alimentar os que têm fome e sede, acolher os estrangeiros, vestir os que estão nus, cuidar dos doentes físicos, espirituais e visitar os que estão em prisão física, psicológica ou espiritual. E assim
coroá-los de amor e de misericórdia. Depois desta reflexão, reze a coroa franciscana e medite sobre esses ensinamentos. Paz e bem para